Então, pessoal, vocês que querem comprar moto elétrica, né? Vocês têm que se dar conta de que tem inúmeras pessoas vendendo essas motos. Em todo lugar que você vai ver essas motos sendo vendidas. Mas vocês precisam entender se essas motos estão sendo vendidas, se elas realmente entregam aquilo que elas costumam ser apresentadas, né? Costuma ser apresentada pelo vendedor. Se realmente ela tem aquela autonomia, né? Se realmente ela tem aquela durabilidade e, melhor ainda, se ela tem lugar para consertar. Porque essas motos, elas não são baratas. R$ 8.000, R$ 7.000, você compra até um carro juntando mais um pouquinho. Só que o que acontece? Pelo fato de sempre ter sido difícil as pessoas conseguirem tirar a habilitação, e agora facilitou, né? Muitas pessoas não têm veículos. E aí, essa motinha que anda a 32 quilômetros, que tem aquela plaquinha atrás, né? Que não adianta você comprar aquela que anda acima de 50, que é mais potente, né? Não adianta você comprar aquela e botar aquela plaquinha atrás, porque pelo tamanho do guidão, o policial sabe que sua moto não é a que é enquadrado como bicicleta elétrica. Então, não adianta você tentar burlar, né? Embora quem ande pelos bairros não pega assim vias públicas, né? Vias como a Avenida Brasil, como lugares assim com muito fluxo de carro, não costuma ter problema, mas o melhor é você ter tudo certinho, né, de acordo com a justiça, para você não ter problemas futuros. Embora também essas motocas sejam muito fáceis dos outros roubar, então tenha sempre uma corrente, alguma coisa para prender, para não facilitar, dificulte para o bandido, não facilite, né? Porque o crime gosta de facilidade, tá? Então, sempre você tem que atentar para isso. Muitas vezes o cara não vai vir te assaltar porque você não está com o telefone à mostra, porque ele passou rapidamente de moto e olhou e você não viu nada em você, para que ele pudesse arriscar a vida dele para te roubar. Porque no momento que ele saca uma arma para te roubar, ele pode ser morto pela polícia ou por alguém armado. Então, as pessoas andam muito de bobeira, né? E se você anda assim, o cara vai te roubar, deixe levar. Deixe levar. Não tente implorar o bandido, não tente brigar com o bandido. Deixe levar o bem material para que você não sofra consequências piores. Não morra por conta de uma porcaria de um telefone, né? Procure ter uns telefones que você tem informações mais importantes, canal do YouTube, canais de redes sociais que você ganha dinheiro com isso. Procure nem sair com esse tipo de aparelho em casa. Bitcoin, investimentos, contas. Você tinha que ter um celular só para esse tipo de coisa. E outro para você sair na rua e acessar a internet e usar na rua. Porque aí você bota em segurança as suas coisas mais importantes, né? Você acha que o cara que tem uma conta de YouTube com milhões de acessos vai ficar saindo na rua? Já é um trabalho para o cara proteger as contas na internet dos hackers, né? Imagina o cara vai perder isso e todo mundo ter acesso às suas contas. Então o celular hoje se tornou uma atratividade muito grande. Se você tem uma motinha e um celular, você tem tudo que o bandido precisa para ser feliz. É só isso. Então, voltando aqui à questão, essas motinhas elétricas, muitas delas você não vai encontrar lugar para fazer manutenção. Você vai gastar 8.000, o dia que ela der problema, dá ruim. A autonomia da bateria nem sempre é uma autonomia boa. Então, você antes de pensar, procure no Reclame Aqui, procure saber alguma coisa sobre aquela moto, não compre qualquer coisa, porque depois você vai ter um prejuízo grande. Seria melhor às vezes você comprar uma Dafra aí toda inteirinha e tal, porque tá muito na moda, todo mundo quer motinha elétrica e tal, não gasta gasolina e tal. Mas eu particularmente, se eu tenho uma Dafra novinha, a gasolina que é econômica, quase não gasta, se tá toda direitinho funcionando no start, eu prefiro muito mais. Por quê? Porque é uma motinha mais pesada, não tem risco de eu vir numa rodovia e um caminhão me jogar longe, porque é o que acontece quando o vento do caminhão bate nessas motinhas pequenas, você cai e você sofre acidente. E o que eu vejo, o número de pessoas andando nas ruas
com essas motinhas, sem noção nenhuma de leis de trânsito, você acaba botando em risco a vida das pessoas e a sua própria vida, né? Não usa o capacete, qualquer queda que você tem é acidente gravíssimo, porque você está numa velocidade, e também é uma moto que não tem velocidade para andar no meio de carros. A cinquentinha, a Dafra, a Shinerai, essas motos são mais pesadas, então mesmo que elas sejam lentas, você ainda não tem esse problema de o vento te jogar longe, tá? Embora também jogue longe algumas motos, né, que são leves. Imagina essas que são muito levinhas, tá? E tem umas que tem um problema sério no guidão ali, que dá uns problemas na roda, que soltou um parafusinho ali, você cai de maneira trágica. Então, se você tiver sem capacete, primeira coisa é ir com o coco no chão. Então, gente, vamos ter cuidado, porque eu vejo as pessoas andando na rua como loucos. O trânsito é coisa de doido. As pessoas têm uma pressa do inferno, elas têm uma pressa para chegar em casa, elas têm um desespero e há um desrespeito muito grande. Ninguém quer saber de ninguém, por isso que ocorrem mortes de acidentes. As pessoas estão banalizando as coisas, porque qualquer erro que você comete no trânsito, você pode causar a morte de muitas pessoas, de crianças, né? Então, gente, tem que ter certos cuidados. Já há a distração do celular, já há o problema das pessoas andarem conversando no carro e distraído, olhando para trás e perderem a direção. Tem gente que não sabe dirigir, tem gente que não é habilitada, tem gente que é imprudente demais, vive na sorte, colado na traseira dos outros, do caminhão, né? Seja na subida, seja em uma via expressa, o cara está colado ali na traseira. Qualquer coisa que o caminhão precisar parar, um acidente é gravíssimo. Então tem gente que é irresponsável. O ser humano no Brasil, o brasileiro, ele tem uma irresponsabilidade terrível, cara. Uma falta de cuidado com a vida do próximo terrível. Ao mesmo tempo, é esquisito, porque quando acontece um acidente, o número de pessoas que tentam ajudar é enorme. Então, gente, o que acontece? Você tem uma série de pessoas que realmente ficam preocupadas quando a coisa é grave, mas você não tem a preocupação de prevenir o acidente. Você não tem a preocupação com o seu semelhante. Então, eu sei que tem muitos motoristas que são muito respeitosos, que, pô, cara, que eu vejo, às vezes a pessoa para um idoso passar, as pessoas têm um carinho, um certo respeito, mas tem gente que perdeu completamente o senso do amor ao próximo, né? É só você ver isso aí nos ônibus. As pessoas não cedem o lugar mais para o idoso, não cedem o lugar mais para uma gestante, para uma pessoa que está com criança. Às vezes você olha no rosto da pessoa, você vê que a pessoa está quase desmaiando, você não é capaz de levantar. É lógico também que a gente sabe que a escala de trabalho às vezes é muito pesada, a pessoa está muito esgotada e às vezes a pessoa pega no sono ali e não tem força nem para ficar em pé. Mas há casos de pessoa que o cara tá bem, o cara tá indo para um passeio, entendeu? Não custa nada você ajudar o próximo. Então essas motinhas, elas são muito boas, eu acho que elas são muito caras, né? Elas não entregam tudo que deveriam entregar. As baterias de lítio são muito caras, né? Perigosas, tá? Porque incêndio em bateria de lítio é muito difícil de controlar, não tem ali extintor, tem extintor, mas não tem ao alcance da gente, né? Os extintores tradicionais não funcionam numa motinha, eu já falei sobre isso, então cuidado, você vai carregar isso em casa, cuidado com sobrecargas, né? E se a sua bateria deu ruim, uma dica que eu dou aqui, não guarde ela dentro da sua casa, tente vender essa bateria, porque às vezes ela dá ruim nos painel, mas as células dela podem ser utilizadas para quê? Para painéis solar, pessoas que têm projeto de painel solar, ou pessoas que podem trabalhar na recuperação dessas baterias, que entendo, porque às vezes o lítio não estragou, o que estragou foi o circuito que vai fazer essa filtragem, né? E quem entende de eletrônica vai ganhar muito dinheiro com isso, porque ali ele conserta o circuito, ele recupera uma bateria de R$ 2.800, né? Que é uma bateria que custa de uma dessas bicicletas, dessas motinhas maiores, né? Que tem aquelas rodas mais grossas. Então, tem que ter esse bom senso. Antes de comprar, pesquise se tem garantia,
se você vai levar a moto na hora também, para você não tomar um golpe, né? É, se alguém, o que as pessoas falam a respeito dessa moto na internet, não Reclame Aqui. Você tem que ter essa noção para você não comprar uma coisa que vai ser um prejuízo para você. E além de ser uma coisa encostada na sua casa, há um risco iminente por se tratar de bateria de lítio, de íons de lítio. Qualquer sobrecarga, qualquer vazamento que ela tiver, vazamento térmico, vazamento, como é que era o nome que dava? Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Qualquer vazamento por alguma rachadura ou alguém que não sabe mexer naquilo ali é combustão instantânea. É um material pirofórico, classe D, que queima em alta temperatura e ela não depende de temperatura para queimar, porque ela libera hidrogênio, que é um gás que não é inerte, ele é combustível, né? E ele vai alimentar o fogo numa temperatura muito alta e o que tiver pela frente vai consumir. Então, às vezes, pode consumir aí a tua casa, né? Por conta de você guardar essa bateria, por conta de você guardar essa moto de forma inadequada, às vezes na chuva, né? Fuga térmica, que fala. Qualquer rachadura na bateria, tendo uma fuga térmica, é combustão instantânea, tá? E água só vai causar explosões, né? A não ser que você tivesse uma quantidade de água enorme e uma distância, uma roupa de aproximação, para você não respirar os gases, você conseguiria até refrigerar ela ali como o corpo de bombeiro faz, né? O bom seria uma espuma mecânica ali que tivesse todo o processo, né, para conseguir abafar o lítio, mas o certo é a manta térmica ali do corpo de bombeiro, água por cima, né, para poder resfriar, porque queima em uma temperatura muito alta, que até para você se aproximar é difícil. E até falei sobre isso num quadro de energia que o cara criou em casa, com essas baterias de notebook, para ele tomar certos cuidados, porque essas baterias são piores ainda, que elas são mais fáceis de ter essas fugas térmicas e sobrecargas, né, quando está estufado ali. Ela pode sofrer sobrecarga, pode sofrer influência de maresia, quem mora em área de praia, influência de oxidações, né? Então, é uma série de problemas que a gente precisa conversar a respeito disso.